Só mais uma coisa antes da gente começar. Se você caiu no canal agora paraquedas, se inscreve, sacou? Eu tô sempre usando paraquedas, por que você nunca cai de paraquedas? Lógico, você vai falar, eu não caí de paraquedas, não vou me inscrever. Então, se você conheceu o canal agora, você se inscreve, hein? Aqui é maneiro, tô te falando, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu aluno. Vamos agora começar mais uma aula de geografia, falando sobre economia da América Latina. Na verdade, vamos falar apenas sobre um pequeno resumo para que você não fique boiando na aula do seu professor. Tá? Bom, de forma geral, os países latino-americanos tiveram sua industrialização atrasada devido ao processo de colonização. Como vocês viram na aula passada, tá? Olhem aí a playlist do canal, tá? Os países da América Latina, eles foram colonizados a partir do modelo de exploração. Então, eram colônias de exploração, certo? E o que acontece numa colônia de exploração? Acontece que todo o processo de ocupação do colonizador é baseado na ideia de se explorar o máximo dos recursos naturais, tá? E agricultura, com mão de obra extremamente barata, e toda a economia ela gira em torno da exportação de todo esse produto para o país colonizador, que dali vai ser revendido para os outros países. Né? Então, numa colônia de exploração, você não tem o objetivo de desenvolvimento da região, da colônia. Você tem a busca apenas da exploração daquele território o máximo possível e depois ele é deixado de lado. Até o final do século XX, havia um grande atraso econômico no continente, onde a base econômica da maioria dos países latino-americanos era baseada no plantation. O que é plantation, professor? É muito simples, meu caro aluno. Plantation é um sistema agrícola onde você tem a produção em grandes latifúndios. Normalmente, esses latifúndios nesses países são de empresas multinacionais, onde é produzido através de monocultura, ou seja, apenas um produto, nessas grandes extensões de terra, com mão de obra barata e técnicas primitivas, como, por exemplo, queimadas. Toda a produção ela é voltada normalmente para exportação. Então, esse é o sistema de plantation. Aqui no Brasil, você tem um histórico de grandes monoculturas. Tá? A primeira delas foi a cana-de-açúcar e depois o café dominou o cenário da economia brasileira até o início do século XX, quando se iniciou o processo de industrialização tardia. Tá? Alguns países tiveram uma industrialização baseada em multinacionais, como México, Brasil e Argentina, e esses países foram os que mais se desenvolveram. Porém, ainda possuem forte dependência tecnológica em relação aos países centrais. Tá? O que é uma industrialização baseada em multinacionais? É uma industrialização tardia. Tá? Nós temos 3 tipos de industrialização. Nós temos a clássica, que é quando a sociedade ela se desenvolve a partir dela mesma, né, onde você tem o indivíduo empreendendo e produzindo sua indústria com sua tecnologia e voltado para as demandas da sociedade. Você tem a industrialização tardia, onde em países que não houve esse estímulo ao empreendedorismo, o governo ele monta uma infraestrutura para atrair empresas de outros países, através de insumos fiscais e uma estrutura estatal que permite com que essas indústrias multinacionais elas entrem no país sem grandes investimentos. E por que elas vão para esses países? Elas vão para esses países principalmente pela mão de obra barata, proximidade com mercados consumidores e matéria-prima, certo?
E a última forma de industrialização é a chamada industrialização planificada, que ocorre normalmente em países socialistas, onde todos os setores industriais, eles são, ou a grande maioria, são vistos da mesma forma, diferente de um sistema capitalista, onde normalmente setores que geram mais lucro, eles possuem maior número de empresas, certo? E por que existe a dependência tecnológica? Porque essas multinacionais, elas trazem a tecnologia para esses países, porém essa tecnologia ela não pertence aos países, elas pertencem às indústrias. Então, caso essa indústria vá embora, ou o país vai ter que pagar sobre essa tecnologia, ou essa tecnologia deixa de existir naquele país. Tá? No caso do México, houve ainda, recentemente, né, com a formação do NAFTA, tá, a relocação das indústrias que estavam na porção sul e foram para a porção norte do território, devido ao aumento com o comércio dos Estados Unidos após a criação do NAFTA. O que seriam indústrias maquiladoras? São indústrias que não possuem o seu produto, não possuem um produto próprio. Elas produzem para outras marcas. Então, por exemplo, a Nike. A Nike ela não tem uma fábrica. Ela contrata empresas que produzem sapatos para produzirem os seus sapatos, dentro das especificações de qualidade que ela determina. Então, o México ele se tornou um grande parque industrial americano com marcas americanas e com tecnologia que foi emprestada também por essas empresas. Mas marcas mexicanas não começam a deixar de existir. Por quê? Porque é muito mais vantajoso para o empresário produzir um produto de uma outra marca do que desenvolver a sua própria. O atual nível de desenvolvimento econômico e social dos países do continente americano são consequência do seu processo de colonização impostos a esses países atualmente, territórios na época. O que isso significa? Significa o seguinte: países que foram colônia de ocupação tendem a se tornar países desenvolvidos. Tá? Então, colônias de ocupação tendem a se tornar países desenvolvidos. Colônias de exploração tendem a se tornar países subdesenvolvidos. O continente americano ele pode ser regionalizado através de dois critérios: físico e cultural, certo? Então, foi o que foi falado na aula passada. Tá? No caso do critério físico, ou seja, levando-se em conta apenas características físicas do continente americano, nós temos 3 divisões: América do Norte, América Central e América do Sul. Quando se leva em consideração critérios culturais e de ocupação, nós temos apenas 2 divisões: América Anglo-Saxônica e América Latina. Como foi falado anteriormente, o processo de industrialização dos países está diretamente relacionado ao seu processo de colonização, onde colônias de ocupação, como Estados Unidos e Canadá, tiveram uma industrialização clássica, enquanto os países que foram colônias de exploração tiveram uma industrialização tardia. Logo, Estados Unidos e Canadá se desenvolveram economicamente e, consequentemente, socialmente, enquanto que países que foram colônias de exploração tiveram uma industrialização tardia e não se desenvolveram, nem economicamente, desde o início, nem socialmente. No processo de industrialização tardia, as indústrias, em sua maioria, são de bens de consumo voltados para a exportação. Então, o que são bens de consumo? São bens que servem para consumir, desde do bem de consumo durável, como um automóvel, até um bem de consumo não durável, como uma caneta. Certo?
Nesse sentido, o NAFTA foi muito interessante para os Estados Unidos, pois se utiliza de indústrias mexicanas para terceirizar a produção de bens de consumo simples que são exportados para os Estados Unidos sem pagar impostos alfandegários. Essas indústrias são chamadas de indústrias maquiladoras, certo? O NAFTA ele é um bloco econômico chamado de Zona de Livre Comércio. O que isso significa? Significa que as tarifas de certos produtos dos países membros foi retirado para a exportação e para a importação. Ok? Vamos lá. No passado, lá no período da Guerra Fria, tá, os Estados Unidos ele desenvolveu uma política para o continente americano, principalmente para a América Central, chamada de Big Stick. Tá? Essa política ela é baseada no domínio político através da dependência econômica e do financiamento bélico. Então, veja bem, no final lá da Segunda Guerra Mundial, você tem a formação do chamado mundo bipolar, onde você tem os países alinhados entre países capitalistas e países socialistas. Os Estados Unidos estavam com muito medo de um avanço socialista sobre o continente americano. Então, o que ele faz? Ele começa a desenvolver um domínio desses países, não ocupando esses países, mas através de uma forte dependência econômica e financiamento bélico dos governos desses países, certo? Então, você tem um país onde você tinha grupos separatistas, ou grupos que buscavam a revolução socialista. Então, os Estados Unidos ia lá e bancava o armamento para os governos. Grande parte desses países tinha uma economia baseada em plantation. Então, o que acontecia? Os Estados Unidos comprava toda a produção agrícola desses países. Então, essa dependência econômica e essa dependência bélica fazia com que os países da América Central, principalmente, se alinhassem incondicionalmente ao que os Estados Unidos desejavam, certo? Então, é o que está aqui neste parágrafo. Essa dependência econômica promoveu também uma dependência política aos Estados Unidos, principalmente dos países agroexportadores da América Central, que ficaram conhecidos como República de Bananas. Por quê? Porque grande parte da produção agrícola era de frutas tropicais. Então, por isso que esses países ficaram conhecidos como República de Bananas. Eram países que eram altamente dependentes dos Estados Unidos. O controle dos Estados Unidos sobre esses países promoveu um aumento do subdesenvolvimento e a permanência de governos ditatoriais. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tá? Revisem, vejam novamente, façam anotação, que eu tenho certeza que vocês irão se dar bem nas atividades de sala de aula. Muito obrigado. Novamente, não deixem de se inscrever no canal e divulguem para os seus amigos. Muito obrigado a todos e até mais.